Olá, alunos, vamos para mais uma aula no canal Pirados em Matemática. E hoje nós vamos ver as propriedades de potenciação, certo? Essas propriedades elas valem para todos os conjuntos numéricos, tá? E nós vamos fazer aqui, citar algumas das propriedades, principais propriedades. A nossa primeira propriedade, ela trata do seguinte, de multiplicação de termos com a mesma base. Então, eu vou começar citando aqui com algumas letras, porque as letras elas simbolizam que nós podemos substituir por qualquer número. Então, nós temos a base A elevado a x, multiplicado pela base A elevado a y, multiplicado pela base A elevado a b. Bom, veja que eu usei aleatoriamente valores. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. O meu A, ele é a base de todos os termos. Então, nessa propriedade, é suficiente eu repetir a base e somar os expoentes. Esses expoentes, eu coloquei aqui letras, mas eles vão estar escritos normalmente em números. Então, se está em números, é só somar os termos. Quando eu falo somar, é que tipo, se for negativo, você vai usar a propriedade de soma de positivos e negativos, certo? Vou colocar aqui um exemplo. Bom, aqui eu tenho a base 2 para todos os termos. Então, eu vou repetir a base e aqui eu estou somando os expoentes. Somando, mas aqui tem uma subtração. Mas o critério segue com a mesma ideia. Eu teria o 4 mais 6 mais o menos 3. Então, repetiu a base, eu tenho aqui 4 mais 6 é 10. Se eu remover esse sinal aqui, fica mais com menos, fica menos. Então, 6 mais 4, 10. 10 menos 3, 7. Então, é só seguir o critério de esse positivo eu estou somando, esse negativo eu estou subtraindo, certo? Bom, simples. A nossa segunda propriedade, ela está tratando do seguinte, a divisão de parcelas com o mesmo denominador. Então, nesse caso, eu tenho o meu b elevado a x dividido por b elevado a y. Bom, se na multiplicação eu somei, lembrem mais ou menos uma regra assim. A multiplicação implica na soma dos expoentes, tá? Então, quando eu estiver trazendo a divisão, ela vai representar a subtração dos expoentes. Veja que a gente está trabalhando só os expoentes, tá? Repete a base e eu vou operar só nos expoentes, nunca na base. Então, a base aqui é o b e eu tenho x menos y, certo? Vamos a um exemplo. Eu tenho 8 elevado a 3 dividido por 8 elevado a 4. Bom, eu estou repetindo a base e estou subindo, traindo os expoentes. Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com termo maior e outro menor, aqui é mais 3, veja aqui, mais 3 menos 4. É como se você tivesse 3 reais e tivesse devendo 4. Você paga, mas ainda fica devendo 1, né? Ou se a gente usar os critérios de número negativo, sinais diferentes, um é positivo, outro é negativo, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O sinal do maior aqui, o 4 era maior, sem contar os sinais, então pegamos o sinal dele. A terceira propriedade
Deixa eu só dar mais uma dica aqui. Eu usei esse símbolo aqui de divisão, mas isso aqui é uma divisão. Tá? Então, isso aqui é uma divisão. Eu estou usando a mesma regra, mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Certo? Ó. Na nossa propriedade 3, nós estamos fazendo o seguinte. Eu estou trabalhando potência de potência. Então, eu tenho A elevado a x, entre parênteses, tudo isso elevado a y. Bom, aqui eu estou repetindo a base A, certo? E vou só multiplicar os expoentes. X vezes y. Então, é só isso que eu tenho que fazer, multiplicar os expoentes. Não preciso resolver isso aqui direto, tá? Então, não há necessidade de resolver isso aqui primeiro. Pode ser feito, resolver primeiro essa potência aqui e depois essa outra, mas não há necessidade disso. Aqui eu estou só usando as propriedades. Então eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Aí a base é 2, 5 vezes 3, 15. E aqui eu finalizo. Tá? Aí, o intuito aqui não é desenvolver essa potência. Isso aqui equivale ao 2 multiplicado 15 vezes. Tá? Mas aí a gente não precisa. O intuito dessa aula não é desenvolver essa potência. Tá? Já tem calculadoras que resolvem isso, então, para facilitar. Então, o intuito aqui não é resolver esse aqui, sim só usar as regrinhas de propriedades para não estar fazendo parte a parte. Nossa quarta propriedade, eu vou usar a seguinte. Se eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo, bom, eu consigo resolver essa fração fazendo o seguinte: invertendo esses termos, numerador e denominador, e fazendo com isso a troca do sinal do expoente. Ou seja, o 4, que era denominador, virou numerador, o 3, que era numerador, vira denominador, e o meu 3, que era negativo, passou a ser positivo. Veja que eu só fiz uma inversão para poder mudar o sinal. Tá? Às vezes fica mais fácil invertendo para trocar um sinal. E uma situação interessante é o seguinte: quando não é uma fração, é um termo, um número, por exemplo, 5 elevado a menos 3, e eu quero transformar isso em um expoente positivo. Bom, é só fazer o seguinte: entenda que todo número ele pode ser representado como uma fração, onde esse número representa 5 sobre 1. E aí eu posso inverter agora. Isso aqui fica 1 elevado a 5. Então, isso fica 5 sobre 1 com o expoente 3 positivo. Já que houve uma inversão, o 3 passa a ser positivo. Esse termo aqui, ele vale essa inversão para as duas maneiras, tá? Se tiver assim, eu posso inverter para esse. Se tiver assim, eu posso inverter para esse. Outro exemplo aqui ficaria assim: 1 sobre 4 elevado a 7. E aí eu não quero que fique uma fração. Então basta eu inverter isso aqui. Fica 4 elevado a menos 7. O 1 aqui embaixo ele não é obrigatório aparecer, tá? Todo número dividido por 1 dá ele próprio. Bom, e nós temos uma regra que diz o seguinte: todo número, esse quinto não é nenhuma propriedade, é mais uma regra, tá? Todo número elevado a zero, todo número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, se eu tenho 50
elevado a zero, o resultado disso é 1. Menos 100 elevado a zero, o resultado disso é 1. Todo e qualquer número elevado ao expoente zero, o resultado é 1, exceto o próprio zero. Zero elevado a zero é uma indeterminação, ou seja, se é uma propriedade que não existe, tá? Não faz nenhum sentido você pegar um zero e elevar a zero, tá? Então, exceto essa situação do zero elevado a zero, todos os outros valores elevado a zero dá sempre 1. Obrigado, alunos, e até a próxima aula. Abraço. Bons estudos.